Vamos ler em Colossenses, capítulo 3. Eu, quando fiquei com gripe esta semana, pensei, olha que pena, tinha uma palavra tão abençoada para dar no domingo e se calhar não estou em condições de o fazer. Mas estou. E aqui estamos nós. Amém? Agradecidos. Capítulo 3 de Colossenses, versículos 12 a 15, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. Diga comigo, sede agradecidos. Como eu já disse, esta é uma celebração da ação de graças e, de certa forma, é inspirada na ideia do Thanksgiving americano, que é, enfim, um dia muito especial, quase tão importante como o Natal, na América, na tradição cristã, em que celebra a chegada de um navio, Mayflower, séculos atrás, com alguns peregrinos que tinham o ideal de estabelecer na costa leste dos Estados Unidos, nas colónias então inglesas, estabelecer um novo tempo, sem perseguições religiosas, ao contrário do que acontecia na Europa, um tempo novo, uma sociedade nova, onde Deus estivesse presente, e eles tinham esse ideal. E passaram por tempestades no mar, naturalmente, e quando o navio aportou, eles ajoelharam-se, fizeram um culto a Deus, de gratidão, da ação de graças, e a partir daí eles têm celebrado o dia da ação de graças. Gratidão tem duas origens, a palavra gratidão. Por um lado significa estar agradecido, né? Mas por outro lado significa também graça. Há duas raízes, digamos assim. E podemos dizer que a gratidão está associada a que a gratidão é divina. Ser grato é uma coisa que tem a ver com Deus. Então, pelo contrário, ser odioso, ser rancoroso é o contrário, como é óbvio. Mas a gratidão é uma marca da graça de Deus. Nós somos alvo da graça de Deus. Não é? E ninguém que é alvo da graça de Deus pode ser ingrato, constantemente alguém que não tem uma palavra de agradecimento, nem para Deus, nem para com os outros. Isso é ingratidão. Isso é a negação da graça de Deus na nossa vida. Como filhos de Deus, nós fomos concebidos para viver numa atitude de gratidão. E por isso a mensagem do apóstolo Paulo, esta mensagem bonita que nós acabamos de ler, termina dizendo: e sede agradecidos. Mas depois de tudo, não se esqueçam de ser agradecidos. Amem. Revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição, suportem-se uns aos outros, com entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, não sei o quê, mas não se esqueçam de ser agradecidos. Ser agradecidos. A melhor forma de responder à graça de Deus é sermos gratos. Houve um grande teólogo da Igreja, muitos séculos atrás, chamado Tomás de Aquino, que refletiu sobre a questão da gratidão. Porque ele viveu num tempo que não era o tempo das redes sociais, da espuma dos dias, um tempo em que não havia 500 mil televisões, 500 mil jornais, rádios, internets, e-mails, essas coisas todas que as pessoas estavam assim constantemente bombardeadas. Porque as pessoas hoje não têm tempo para refletir sobre aquilo que é importante. As pessoas têm tempo para se distraírem com a chamada espuma dos dias, isto é, com aquelas coisinhas, a noticiazinha daqui, e mais este não sei o quê, e o outro casou com a outra, e o outro não sei quantos, e o outro matou a outra, e o outro enganou não sei quem.
o que é que isso interessa? O que é que isso interessa à sua vida? Este tempo em que ele viveu foi um tempo em que havia tempo para parar, para refletir sobre as coisas que realmente importam. Não é? E ele refletiu sobre a gratidão. Escreveu um tratado, era um teólogo, escreveu um tratado sobre a gratidão. E é interessante que ele defendia 3 níveis de compreensão do que é a gratidão. Porque é importante nós começarmos por compreender o que é a gratidão. Não é? Quando falamos em gratidão, compreender o que é a gratidão. Ele fala num primeiro nível, que é o nível do reconhecimento da graça ou favor que nós recebemos. Quando alguém recebe uma graça, um favor de outra pessoa, que se calhar não está à espera, digamos, é preciso que isso seja reconhecido como uma bênção de Deus. Há muita gente, ou a bênção de alguém, há muita gente que não reconhece as bênçãos de Deus. Nós estamos estruturados hoje em dia para pensar apenas nas coisas grandes. Mas quando nos acontece uma coisa, por mais pequena que seja, mas que seja desagradável, ai Jesus, nós já nos lamentamos constantemente. Mas se as pequenas coisas nos correm bem, nós não temos a tendência para agradecer. Na mesma forma como temos a tendência para nos lamentarmos. Não temos. Não temos porque nós desvalorizamos as coisas pequenas, boas, e só valorizamos as coisas boas, as que são grandes, que nos parecem grandes. E mesmo aí, sobre o ser pequeno ou ser grande, depende muito. Depende muito. Há coisas que para uma pessoa podem ser grandes e para outra podem ser pequenas, não é? Depende da nossa forma de avaliar e de sentir. Então, a primeira coisa para compreender a gratidão é reconhecimento. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, estamos a falar neste caso, bênçãos espirituais, agradecer a Deus, reconhecer que Deus é que fez aquilo. Há muita gente, por exemplo, que se vangloria de ter criado um império, de ter construído uma carreira de profissional, de ter adquirido determinados bens, de ter feito determinadas coisas e vangloriam-se disso, mas esquecem-se de um pequeno pormenor. É que eles só fizeram isso porque Deus lhes deu saúde para eles poderem trabalhar. Esquecem-se que Deus, só fizeram isso porque Deus lhes deu a capacidade, as competências, as habilidades, as possibilidades para que a pessoa, trabalhando, pudesse alcançar. Então, o primeiro aspecto da gratidão é o reconhecimento da graça ou do favor recebido. Nós podemos reconhecer aquilo que Deus nos dá como bênçãos de Deus. Porque, como dizia o outro, tu respiras, dá glória a Deus. É verdade. Ninguém de vocês disse amém. Mas há muitos anos estivemos numa vez que fomos visitar uma igreja em Toronto, no Canadá, de portuguesa, uma igreja portuguesa. Só uma irmã que me impressionou. Ela era uma senhora muito forte, com muito peso, e tinha um problema pulmões sério. Então o que é que ela fez? Ela tinha que andar com uma botija de oxigênio, mais ou menos deste tamanho, num carrinho, puxava o carrinho atrás e para onde é que quer que ia, fosse para a igreja, fosse para as compras, fosse para casa, fosse para a casa de banho, fosse para onde fosse, tinha que ter aquilo ligado. Se tu respiras, dá glória a Deus. Não precisas de uma botija de gás, de oxigênio para respirar, graças a Deus por isso. Mas nós não agradecemos. Nós não agradecemos. Há pessoas que não veem, que são cegas, ou que têm problemas muito graves de visão. Se tu vês bem, dá glória a Deus. Porque é que nós não agradecemos as bênçãos? Não reconhecemos as bênçãos de Deus? Isso tem a ver com gratidão. E a nossa gratidão deve começar logo aí. Depois há um segundo nível, que o Tomás de Aquino fala, que é um sentimento, uma emoção, uma sensação que toca com as nossas emoções ao reconhecermos as graças de Deus. Isto também vale para alguma bênção que alguma pessoa que nos abençoa, mas nós estamos mais a falar da graça de Deus. Isso mexe com as nossas emoções.
e nós ficamos felizes. Amém? Se nós reconhecemos que é uma graça de Deus, nós ficamos felizes, ficamos tocados, ficamos satisfeitos. Passámos agora o período do Natal, das prendas, não sei o quê, quando alguém recebe uma prenda e não está à espera, e fica feliz, fica satisfeito e fica tocado, não é? Olha, eu não estava nada à espera e tal. Fica tocado. Não estou a falar daqueles que já estavam à espera ou que já foram lá, já tinham ido lá espelhar. Mas uma coisa que é mesmo surpreendente, que não se estava à espera. A pessoa fica feliz. E agora vem a terceira nível, mais daquilo que fala, que é o mais interessante. Depois do reconhecimento da graça, depois do sentimento, da emoção por ter recebido aquela graça, há um terceiro nível de gratidão, que é a retribuição da graça recebida. A retribuição da graça recebida. Eu recebi uma bênção de Deus, eu vou abençoar outras pessoas. De graça recebei, de graça dai. Amém? E sabe o que é que isto proporciona? Isto é um plano subversivo de Deus. Subversivo entre aspas. Isto proporciona aquilo que eu chamo de cadeias de graça. Porque se eu sou abençoado por Deus e eu passo a abençoar aqueles que estão à minha volta, porque eu reconheço a bênção de Deus, porque eu me emociono com a bênção de Deus, fico feliz e agradecido com essa bênção, eu vou abençoar outros, eu não vou reter a bênção apenas para mim, recebê-la apenas, vou abençoar outros. Isso cria cadeias de graça. E essa é a forma de Deus abençoar este mundo. Ou seja, que nós possamos ser veículos da graça de Deus na vida dos outros, criando cadeias de graça, transmitindo aos outros essa graça de Deus. Amém? Gratidão fala-nos do reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida. O reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida. Porque Deus faz porque Ele quer. Não embarquem nessa história de alguns que andam para aí a dizer que Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer coisa nenhuma. Deus não é teu criado. Não é teu criado, não é teu empregado. Deus é Deus. E aqui como é que há gente que ousa dizer que Deus tem que fazer? Deus não tem que fazer. Mas porque Deus disse que fazia. Está bem, mas veja o contexto do que está escrito. Deus é Senhor. Ele tem a última palavra. Ele pode fazer agora, pode fazer mais tarde, pode não fazer. E como diz aquela canção muito bonita, diz, se Deus abençoa, Ele é Deus, mas se não abençoa, Ele continua sendo Deus. Se Deus não abençoa aquilo que nós estamos à espera, Deus continua a ser Deus. Não esqueça, Deus abençoa porque Ele quer. Se você recebesse uma dádiva, uma oferta de alguém, que você depois viesse a saber que a pessoa tinha sido obrigada, tipo com uma pistola à cabeça, de lhe dar a si aquela bênção e ela não queria, como é que você ia receber isso? Eu acho que havia ali uma contradição de sentimentos. Você não ficava muito confortável. Ele deu, mas afinal foi obrigado. Olha, não, Ele dá porque Ele quer reconhecer a soberania de Deus. Mas a gratidão fala também, a gratidão cristã, da convicção do amor e do cuidado de Deus por nós. Ele abençoa-nos porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. E nós podemos sentir isso e ver isso cada vez que Ele nos abençoa. E fala também da esperança de que o melhor ainda está para vir. Porque o mesmo Deus que nos deu esta bênção pode dar muitas outras. Amém? Ele tem lá a despensa cheia. Não é? E Ele não esgota a sua bênção. A bênção de Deus flui, é indesgotável. Não é? Há um hino antigo que se cantava que ó preciosa fonte sanadora, não é fonte de saúde, não é? Mas saúde em todos os sentidos. É uma fonte que não para, que não esgota, não é? É uma fonte que está sempre pronta a fluir, e nós, cada vez que somos abençoados, tomamos consciência que essa fonte é indesgotável e estamos disponíveis para agradecer ainda mais a Deus. Agora, a gratidão é também um estado de espírito, ou pode ser um estado de espírito. O sentimento de gratidão é um estado de espírito.
Mas ele não se pode referir apenas, ou não se deve referir apenas às coisas boas que nós recebemos. Mas também tem a ver com as experiências negativas com as quais nós aprendemos importantes lições na nossa vida. Nós aprendemos mais com as dificuldades, com as experiências negativas, com as lutas, com as aflições, muitas vezes, do que com a bonança, do que com aquilo que parece que corre tudo sob rodas. Nós aprendemos mais no meio da luta. É verdade. Não é agradável pensar isso, ou dizer isso, ou saber isso, mas é a mais pura das verdades. É aí que nós aprendemos. É aí que nós aprendemos a confiar em Deus. É aí que nós fortalecemos a nossa fé em Deus. É aí que nós crescemos espiritualmente. É aí que nós passamos a conhecer melhor Deus e como é que Ele trabalha. Não é quando tudo corre sobre rodas, em que a tendência humana é para descartar Deus. Isto está tudo a correr tão bem que eu nem preciso de Deus. É um bocado que as pessoas pensam. Não dizem, mas pensam. Então, aqueles que só são gratos a Deus para com Deus quando a vida corre bem, são crianças espirituais. São crianças espirituais. Porque ainda não entenderam que é na luta, na dificuldade, na adversidade, que nós mais crescemos. E nós temos que agradecer a Deus também. Ser capazes de ser gratos a Deus. Não apenas nos momentos de bênção, em que tudo corre bem, mas nos momentos de dificuldade. A Bíblia diz, em tudo dai graças. A Bíblia nunca ensina, a palavra de Deus nunca ensinou a agradecermos a Deus apenas quando as coisas correm a nosso favor. Quando o vento corre a nosso favor, não é isso que a Bíblia diz. Também não diz para dar graças por tudo. Se eu partir uma perna, eu não vou dar graças a Deus porque parti a perna. Mas com a perna partida ainda posso dar graças a Deus. Não porque parti a perna, mas olha, porque não parti as duas. Não, ainda posso dar graças a Deus. Mesmo numa situação de aflição, eu ainda posso dar graças a Deus e devo dar graças a Deus. Essa coisa de agradecer a Deus por partir a perna é parvoíce, é tolice. É fanatismo, é parvoíce, sei lá, como é que é de classificar. Mas a Bíblia diz, em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, nós podemos dar graças a Deus. Irmãos, a gratidão está associada ao bem-estar emocional. Há estudos que comprovam que as pessoas que vivem em sentimento de gratidão tendem a sentir-se mais prósperas, mais tranquilas e mais felizes. E por isso, irmãos, vamos desenforjar a palavra obrigado. Amém? Às vezes nós temos tendência para só pedir por favor ou agradecer a pessoas que estão ao nível do nosso estatuto ou acima do nosso estatuto. Mas isso é errado. Se nós estamos hierarquicamente a um nível superior de outras pessoas, isso não significa que não devamos pedir às pessoas algumas coisas, por favor. Isso não significa que nós não devamos agradecer no final, dizer obrigado. Sabe porquê? Porque quando você diz obrigado e você pede por favor, amanhã quando você precisar de outra coisa e você vai dizer à pessoa para fazer, ela vai fazer com muito mais boa vontade. Amém? Mas nós pensamos assim, eu sou superior, eu é que mando aqui, eu é que mando, faz favor de fazer, mais nada, e faz mais e não faz mais que a sua obrigação. Isso não é maneira de lidar com ninguém. Não, você gosta que lidem consigo assim, não gosta, então não lide com os outros também. Amém? A palavra obrigado abre-nos muitas portas, abre-nos portas tremendas. A palavra por favor abre muitas portas, mas nós temos uma certa dificuldade em usar. Quando achamos que podemos mandar, mandamos. E não pedimos por favor, nem dizemos obrigado. Agora eu gostaria de dar lugar para que os irmãos ouvissem o que é que diz a medicina sobre a gratidão. O que é que dizem os médicos? Estudos médicos sobre a gratidão. E eu vou me limitar a ler. A gratidão gera maior saúde mental e bem-estar.
melhora as relações interpessoais, aumenta a nossa resiliência, diminui o stress e ajuda na prevenção da depressão. Ser agradecido ativa duas partes do nosso cérebro responsáveis pela recompensa, interações sociais positivas e capacidade de entender o que o outro pensa. Veja bem, quando nós temos um espírito de gratidão, estamos mais próximos de entender o que é que o outro pensa. Mas diz mais, a gratidão provoca ainda melhorias de saúde com um sistema imunológico mais forte, tensão arterial baixa e melhor capacidade de sono, assim como maiores níveis de alegria e emoções mais agradáveis e positivas. Mas há mais. Melhora as relações interpessoais, a saúde física e mental, a empatia, isto é, a capacidade de nos pormos nos sapatos do outro, o sono, a autoestima e a autoconfiança e baixa a agressividade. E ainda tem mais. O hábito da gratidão ajuda a concentrar naquilo que se tem, em vez de ficar atento ao que não se tem e que nos falta. Entende, irmãos? Nós passamos até a valorizar mais aquilo que temos, em vez de estar a cobiçar aquilo que não temos. Quanto mais se praticar a gratidão, mais facilmente ela surgirá de forma natural e espontânea. Ou seja, isto é daquelas coisas que é assim, quanto mais fé tu puseres, tu exercitares, mais fé tu vais ter. Quanto mais tu fores agradecido, mais facilmente tu serás grato, com mais facilidade tu serás grato. Agora, nós temos, os portugueses, temos uma dificuldade cultural com a gratidão. Temos uma dificuldade cultural em elogiar os outros, ou até em agradecer um elogio alheio. Temos essa dificuldade cultural. Há outros povos que têm outra mentalidade. Eu já contei aqui uma vez que uma das minhas viagens à Inglaterra, logo no início do meu ministério, fui a uma pequena cidade, a uma cidade a cerca de 100 km a norte de Londres, chamada Northampton, onde estava um amigo pastor, que chegou a estar aqui connosco, o pastor Eric Lavender, e fui visitá-lo na casa dele. Eu nunca tinha lá ido. E eu entrei e tal, sentei-me na sala, e realmente a sala estava decorada, estava com muito bom gosto, com um bom gosto excepcional. E tinha assim uma espécie de uns nichos na parede, com umas estátuas greco-romanas e umas coisas, e tudo com muito bom gosto, tudo com classe mesmo. E eu olhei à volta e disse assim: epá, tu tens uma casa muito bonita. E diz-me ele assim: eu sei, obrigado. E eu não disse nada, mas pensei cá para comigo: epá, este gajo, eu sei, obrigado. Se fosse português, dizia assim: ainda falta ali umas coisas dos continentes, ainda está ali uma... Nós temos tanta dificuldade em aceitar um cumprimento, em aceitar um elogio. Temos tanta dificuldade. E nós temos que aprender a superar isso. Havia um treinador português, o Jorge Jesus, muito conhecido pelo seu bom português, não é? Quando foi treinar um clube no Brasil, a certa altura ele dizia: aqui aprendi a dizer a palavra amor. Ele vinha ali da Amadora, falava assim um bocadinho. Bom, não vou classificar. E então aquilo para ele foi assim uma coisa, uma revelação. Porque eles lá, não, eu te amo e tal, não sei o quê. Mas não é só os brasileiros, os americanos, quando telefonam, quando se despedem, dizem I love you. Pronto. A gente não diz isso, nunca diz isso. A gente, algum de vocês, quando se despede, dizem eu amo-te no final. Não faz parte da nossa cultura. Temos muita dificuldade em dizer isso. Eu acho que até os maridos e mulheres têm dificuldade em dizer isso uma ou outra, só os quanto mais no telefone. Não é? Então nós temos uma dificuldade cultural em elogiar os outros, em agradecer o elogio. E quando queremos exercer gratidão,
nós temos de ser capazes de dizer, de fazer um elogio, de agradecer, de dizer obrigado. E nós não imaginamos a importância que isso vai ter para a outra pessoa. Agora eu vou voltar à Bíblia. Vamos. E quero dizer o seguinte: a gratidão deve ser uma marca distintiva da nossa cultura espiritual. Eu vou convidar-vos a ver lá em Jonas, capítulo 2. Eu já disse atrás que nós podemos e devemos agradecer a Deus mesmo em situações muito difíceis. Eu gostava de ir agora ao caso curioso e dramático de Jonas, do profeta Jonas, para que vocês vejam bem as expressões que ele usa. Como numa situação tão aflitiva e tão difícil, ele foi capaz de manifestar gratidão a Deus. Capítulo 2 do livro do profeta Jonas, 1-10, diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. E todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e a terra me enterrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Você veja bem o que é que aconteceu. Ele tinha sido rebelde, Deus tinha mandado para um lado, ele foi para o lado oposto. E houve uma tempestade. Quando perceberam o que é que estava a passar, lançaram-no ao mar. Foi engolido por deve ser uma espécie de uma baleia, uma coisa assim. E na sua aflição, e agora vou usar os termos dele, na minha angústia, do ventre do inferno gritei, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, o abismo me rodeou. Perdição, ele fala num momento de perdição, mas diz, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Em vez de lamento, Jonas agradeceu. Em vez de revolta, Jonas agradeceu. Em vez de ficar pela angústia e o desfalecimento, Jonas agradeceu. Se Jonas foi capaz de agradecer a Deus naquelas circunstâncias, muito mais nós o podemos fazer em qualquer circunstância. Amém? Então vamos agradecer a Deus pelo ano que findou, tanto incluindo as coisas positivas, mas também as experiências negativas. E já agora vamos agradecer a Deus pelo ano que vai entrar, ainda que nós não sabemos aquilo que Ele nos reserva, mas Deus sabe, e é Ele que toma conta de nós. Amém? Amém? Nós ainda vamos ouvir os testemunhos, mas eu gostaria que ficássemos em pé para fazer uma oração. Gostaria que vocês repetissem as minhas palavras. Vamos fechar os nossos olhos agora. Senhor meu Deus e meu Pai, por favor, repitam todos. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço pelo ano 2023, desde o início ao fim, por cada experiência, por cada vivência, por cada momento, as coisas boas, as coisas negativas. Te agradeço por aquilo que aprendi, com o bom e com o mau, porque eu sei que tu nunca me desamparaste. E tal como Jonas, tantas vezes eu clamei a ti
no meio da aflição, e tu me respondeste. Por isso, Senhor, eu te agradeço pelo teu cuidado na minha vida. E te agradeço o ano que vai entrar, porque eu sei que estou nos teus braços de amor a cuidado. Bendito seja o teu nome. Amém.